Bom dia, graça e paz, Shalom Adonai. Vamos para o nosso, dar continuidade nos nossos estudos, né, diários, nos nossos vídeos. E nós já falamos da ansiedade, falamos da fobia, e como eu falei para você, que é uma bola de neve. Se você é um ansioso e não procura se tratar, você vai ter problemas com fobias, e se não resolver o problema das fobias, você vai, com certeza, chegar no pânico. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente e procure assistir os vídeos todos, tá certo? Não fique só naquele videozinho rápido do réu lá no começo. É só para dar um toque para que você venha ver o vídeo todo no YouTube, né? Nós vamos falar hoje do pânico. Como eu falei, a fobia, ela gera um medo. Mas você consegue conviver com esse medo. Se tiver alguém do teu lado, se tiver uma situação que você possa ter que enfrentar, mas tenha como você... tem gente que tem medo de lugar fechado, mas se ela tiver com a chave, ela consegue ficar nesse lugar. Tem gente que tem medo de elevador, mas se tiver alguém que vá no elevador com ela, ela consegue ir, sabe? Tem fobia social, mas consegue participar de atividades sociais se tiver outras pessoas que estejam com ela. Pode até ter medo de voar de avião, mas com alguém ela vai. Isso é a fobia, é o medo. Mas se ela não resolveu esse problema do medo, da fobia, aí vem o pânico. O pânico é o medo de ter medo. Ele já se agravou. Você não consegue fazer mais nada do que você faria se tivesse com o apoio de alguém ou de algo. Quando chega na situação do pânico, vem o desespero. Você já tem medo de ter medo, você já não participa porque você sabe que vai ter medo. É uma mudança total de comportamentos, com evitações de todo o quadro que você possa existir. Você evita tudo que você tinha medo, que agora você sabe que entra em pânico. Aí você vai pegar todos os sintomas, todo o quadro que você sofria na fobia, taquicardia e tudo aquilo, e vai acrescentar mais a sensação de morte iminente, que é o medo que aconteça a qualquer momento. Então, no pânico, o pior de tudo é quando você sente os sintomas, vem junto a sensação de morte. E que aquela morte, você vai morrer a qualquer momento. E você não tem controle sobre isso. Muitas vezes as pessoas desmaiam, apagam, porque têm a certeza que não vão sobreviver em relação àquele medo que ela está sentindo. Então, vamos entender. Na fobia, eu tinha medo, mas eu conseguia realizar muitas coisas. Eu não resolvi o meu problema da fobia e ela virou um pânico. Então, aí eu já não resolvo mais nada, porque eu tenho medo do medo. Essa é a pior situação que existe. É medo de ter medo, porque o medo do medo gera em você a sensação de morte. O teu coração acelera, as batidas cardíacas vão a 1000, você vê o suor, a pressão arterial se desmantela e com certeza você vai apagar. E se você estiver numa situação de perigo, desmaiar no meio da rua, no meio do trânsito, tudo isso pode acarretar em risco a tua própria vida. Você está me entendendo?
Trata-se de pessoas ansiosas, olha aí, que se sentiram desprotegidas em algum momento da sua infância. Viu aí como junta? A pessoa ansiosa, aí vem a questão da fobia, que ela se sentiu desprotegida em algum momento da sua infância, um medo, uma situação que ela passou, e ela vai entrar em pânico, né? Isso aconteceu na sua infância ou na sua adolescência, né? Ela se sentiu desprotegida. Esta que foi sentida como, né, também abandono, também como falta de amor, ou ainda como a cobrança dos pais. Tudo isso vai se acarretar, o gatilho vai disparar se você tiver lá nas fobias, tiver passado uma situação na sua infância, na sua adolescência, né? E você, uma situação de desproteção, você se sentiu totalmente desprotegida, né? E se sentiu abandonada. Muitas vezes a criança, gente, ela se sente desprotegida e abandonada, né? Quando tem pais que trabalham fora, que deixam as crianças só. Muitas vezes você deixa a criança, fica aqui, eu volto já, e não demora, e aquela criança entra em pânico, achando que foi abandonada. Outra situação que você nem percebe também, e isso acontece muito, são pessoas que têm muitos filhos em sequência, né? E antes do tempo, tira a atenção de um e passa para o outro. E aquele que foi tirado a atenção, ele se sente abandonado, ele se sente desprotegido, ele se sente mal amado. Porque foi abandonado. Na mente da criança, do adolescente, ele foi abandonado. Eles não querem saber se o pai ou a mãe tinha necessidade de trabalhar, eles não querem saber se o pai ou a mãe tinha outra coisa para fazer, outros filhos para cuidar, simplesmente ele se sente abandonado. E esse sentimento, com o tempo, você acha que não acarretou nenhum problema, mas ele ficou ali no inconsciente. Quando ele é testado em alguma situação, o medo do abandono vem. O medo da falta de amor vem, ele não consegue amar, porque ele acha que ninguém vai amar, ele vai ser abandonado. Uma coisa muito grande que acontece também é a cobrança dos pais. Isso gera um problema, gera fobia que leva ao pânico. Tem pais que cobram demais, tem pais que faz da criança um adulto, né? Bota um filho para cuidar do outro que é mais novo, sai para trabalhar, é necessário que vá trabalhar? Mas aí deixa uma criança de 10, 11 anos cuidando de 2, 3 pequenos. Exige que essa criança que fica coloque a comida para fazer, limpe a casa. Exige que cuide mais do outro. Então, cobrança demais. Tem pessoas que têm pais, né, que cobram, que batem, que espancam, que ameaçam, que não conversam, só cobram e diz, olha, se você não fizer, a pé canta. Ai de você, se não me obedecer. Mas não senta e conversa para dizer que precisa obedecer por isso. A criança faz, né, na idade de infantil, ela faz 1001 perguntas. E os pais não dão nenhuma resposta. Não sentam para conversar. A criança pergunta por quê? Porque eu quero. Porque assim. Porque eu estou mandando. E aí? Que resposta foi essa que você deu para a criança? Porque se você não fizer, apanha. E você acha que isso nada vai acarretar problema para o teu filho. Mas vai. Mas na frente ele vai ser um jovem medroso, dependente, ele não vai ter coragem de encarar a vida, ele se sentiu desprotegido e sentiu falta de amor, ele vai achar que ninguém pode amá-lo o suficiente. Ele vai sempre ser aquele coitadinho que vai estar procurando, sempre estar protegido e escondido na saia da mamãe. Nesses casos, né?
o sujeito ele passa a ser muito exigente. Inclusive, é perfeccionista, para não mais, né, errar. E para ser novamente aceito, consequentemente protegido. A criança, quando ela chega numa fase mais adulta, ela se torna um jovem, ela se torna uma pessoa muito exigente de si mesma. Se cobra demais, se torna um perfeccionista, tenta ser o melhor em tudo, sabe? Para não errar. Para que ela seja aceita novamente, para que ela seja amada novamente, para que ela seja protegida novamente. Ela está fazendo isso tudo não é porque ela é melhor, não é porque ela ainda tem aquela criança desprotegida, sofrida e desamada nela. E de vez em quando essa criança emerge e quer cobrar isso. E você muitas vezes não sabe por que você é assim, porque você age assim. Você não sabe por que um relacionamento seu não vai para frente, sabe por quê? Porque muitas vezes você se sentiu abandonado lá atrás, desamado, e você acha que ninguém é capaz de te amar como você ama. Que você vai ser abandonado. O que é que o terapeuta pode fazer? O terapeuta pode te treinar. O que ele vai fazer? Ele vai te treinar, ele vai te proteger, ele vai te ensinar a controlar o teu bem-estar. Bem-estar em ser perfeccionista para diminuir essas tensões, não perfeccionista para fazer tudo, mas diminuir tensões e fechar a percepção do mal que existe na tua vida. Ele vai tentar te ajudar de toda maneira, te treinar, né? A que você não se sinta decepcionado. Vai te treinar a sair do mal-estar, de mudar a tua situação da tua vida, dando mais atenção aos seus problemas e não o problema dos outros. O profissional, ele vai te ensinar, te mostrar que você não depende do aval, do amor, da proteção de ninguém, mas de você mesmo. Mas isso só pode ser feito se o terapeuta consegue fazer com que você volte para aquela situação da sua infância, das suas lembranças, do sentimento, e você reviva aquilo. E o terapeuta mostra para você que você não foi abandonada, que não teve falta de amor, simplesmente seus pais necessitavam. Tem que ser explicado para a criança que existe em você, para que um adulto seja liberto. Você está me entendendo? É uma sequência. Não deixe de ver todos os vídeos. Ansiedade, né? Fobias, pânico. E agora nós vamos para a situação maior, que é a outra tendência. Essa é a mais pesada, que é a depressão. E começa numa ansiedade. Não deixe de ver a sequência. E procure resolver o problema na primeira parte. Deus te abençoe grandemente, você, sua casa, sua família e seus projetos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deixe um beijo no seu coração. Seu amigo, Pastor Washington Silva.